Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez aqui para deixar mais uma palavra. Muitas vezes nós, quando nos vimos numa tempestade, ou quando nos vimos muito mal, atribulados, Jesus sempre vai aparecer para nós e nos ajudar. Podemos nos afogar muitas vezes por dúvida, ou podemos até não crer naquela altura e nos afogarmos. Como foi com Simão Pedro. Queria ler uma palavra convosco, que é em Mateus 14, do 22 ao 36. E diz assim a palavra de Deus. Jesus anda por cima do mar, e logo ordenou ao Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos lhes pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Como eu estava a dizer, muitas vezes nós podemos estar numa tempestade, podemos até, quando nos aparece a direção, quando Deus nos dá a direção, podemos até ir até ela, neste caso até Jesus. Mas, quando Jesus nos manda ir ter com Ele, trazendo esta passagem para agora, Pedro duvidou, mas antes teve a ousadia de dizer: se és tu, mestre, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus lhe respondeu: vem. E então o que acontece aqui? Acontece que nós muitas vezes podemos ver a solução, podemos ir até ela, mas levanta-se o mar da aflição, levanta-se o vento da tribulação, e aí nós, ao sentirmos aquilo, muitas vezes vamos abaixo. E depois, quando vamos abaixo, podemos até duvidar. E então aí dizemos: Senhor, salva-me. E aí o Senhor estende a sua mão no meio da tempestade e nos puxa para cima e nos diz: porque duvidaste, homem de pequena fé. E aí podemos ver que não devemos duvidar. Se Deus nos dá uma direção, devemos ir sempre em frente e nem olhar para um lado nem para o outro. Devemos ir avante. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.